Tá bom? Tá. Não tá aparecendo nada. Tá à beira da bancada. Se aparecer, só não. Não há nenhum registro de ameaça da condução dessa investigação. Alisson sequer tinha visto um dia Maurício Marques. A pecha do pré-conceito. Primeiro boletim da delegacia, já citaram o nome de 3 pessoas, sem ter nenhuma testemunha que diga nada. Você pegou o boletim, preencheu o boletim, acusados ou investigados, Cupim, Romário e Playboy. Nenhuma testemunha. Não temos o seu Hermes aqui hoje. Ele teve a sua situação mais fácil e esforço. Quem foram essas pessoas? Não foram vidas. Não foi queimado ninguém lá no local. E quer sustentar uma organização. O depoimento de Silvia. Onde a vítima sobrevivente, se esse cidadão não estivesse vivo, o réu, o acusado, o apontado, Maurício Mário, estaria com a chave da cadeia na palma da mão. Mas ele estava lá? Não estava lá. O promotor fez perguntas a ele. Aí ele faz os Vossas Excelências ouviram a voz do promotor, ele não viu a expressão, mas eu estava efetivamente. As perguntas, Excelência, estou fazendo o que aqui? A vítima sobrevivente disse que não foi Maurício, o autor dos disparos, que não estava no local do crime, que não reconheceu. Mas o que é dito na delegacia tem relevância, tem que levar em consideração o que o delegado falou. Deus, estou falando da vítima, quem sofreu um disparo na perna, quase teve a sua vida ceifada. É esta testemunha que dá vazão à sustentação da defesa, a testemunha vítima. Não foi Maurício Mário. Inclusive, ele chega a reconhecer o Romário, e depois não lembro se reconheceu ou se estaria lá. Ninguém fez fazer defesa de Romário. Não fiz defesa de Romário. Não ouvi muito dizer assim. Eu digo a Vossa Excelência. Da mesma forma, o promotor de justiça já requereu a dissolução do plenário, e tão só que este defensor já acompanhou a tese ministerial também, requerendo a condenação do réu. Ele já pensou. Agora, ao grau da sua responsabilidade, esta defesa se filiou ao direito ministerial e nós discordamos apenas em um quesito. Então, só que requeria esse advogado,
naquele caso específico, a condenação do réu, uma tentativa, a absolvição do outro, a absolvição do mesmo réu na outra tentativa. Se filiando a tese ministerial, discordando de muito expulsivo quesito, que era um privilégio ou não. A defesa não reconhecia o privilégio, a acusação não reconhecia o privilégio e a defesa aplicava o privilégio. Então, excelência, isso fica bem claro. Eu nunca dizei neste tratado contar histórias. Nunca trouxe nenhuma tese absurda, tese fanfarrão, caso, outro caso. Nós temos privilégio aqui, dizer em juízo, eu não conheço esse Deus, e não foi ele o autor do disparo, ele não estava lá no dia. E aí? Por cima de pau e pedra, a acusação jogar esta responsabilidade, contrariando a prova técnica, sabe por quê, Celeste? Porque Joyce, lembra de Joyce aqui, ó. Joyce falou isso. Silvia falou aqui, ó. Maurício. A polícia, aqui, Maurício, sempre esteve na cena do crime. E a vítima? A vítima, doutor Verônica. Doutor Janelson. A vítima. O principal deste caderninho aqui chama-se Alisson Matheus. Este sendo convite. Soldado do Exército. Pai policial militar. Vossa Excelência, se convite. Onde esse cidadão está assombrado? 300 quilômetros longe do local do crime, na frente do promotor de justiça e um juiz de direito, acautelado pelas forças armadas, doutor Marcos. Ninguém querer a condenação de Maurício, contrariando o depoimento da vítima. Dando andamento à nossa peroração, excelente, a pena também foi requerida pela na comissão do juízo, fazer constância da comissão. Informação que tem visão. Também foi requerida pela defesa, para ser ouvida aqui no juízo. Não foi encontrada. A Joyce, que também foi ouvida lá na delegacia, foi requerida para a defesa. Para que Vossa Excelência tivesse o conforto de assistir o depoimento desta cidade. Essas pessoas, esta vítima, que fique claro, é vítima a todo instante.
Policial militar. Não há esse episódio de medo, de terror, de ameaça. Não existe. Não há essa possibilidade. Pai, policial militar, vítima, pós-ocorrido, soldado do exército. Soldado do exército. O relatório policial, folha 104, dá conclusão para o indiciamento. Como eu estou falando aqui, o prefeito de correção, porque passa hoje. Folha 104, conclusão, das provas. A robustez dos elementos indiciários constantes nos autos, sobretudo nas declarações da vítima sobrevivente e da testemunha, aponta suspeita assim a identidade de funções da declaração pública com assassinato de atos em cima de Teixeira. Ademais, vai nessa parte que o suspeito já foi por vários crimes a distribuir, inclusive investigado Maurício Mário, quando se fez no hotel, presídio da cidade da Peru, por crime de tráfico de drogas. A prova técnica inicial do delegado de polícia não depende de ninguém. Alisson Mateus, vítima sobrevivente. Eu não quero acreditar que Alisson Mateus foi induzido na delegado de polícia pelo pai do policial militar. Eu não quero acreditar. Agora. Quando ele se viu na frente de um juiz de direito, caiu a ficha. Porque a polícia é parte. A polícia é parte. A acusação é parte. Quando se viu na frente do juiz de direito, o soldado do exército, se for inventar de mentir aqui, eu vou me apertar. Judicial, uma prova produzida, defronta, acusação e defesa, confrontada e ratificada a não participação do Maurício Mário. Excelência, a licitação está impressa? Sai, só um pouquinho. Está impressa a licitação? Ele é carregado. Ele foi lá, não tem que Tá. Excelência. Maurício Mário, então, defensor, foi constituído para defender desde o primeiro momento. Nestes autos específicos, devido àquele depoimento lá na fase inquisitorial, decretaram a prisão
permanece este lugar de prisão. Sobre a parte da defesa, tinha perdido o contato com a família, isso retorna agora na segunda fase. Não isso com revogação, do lado. Por uma desgraça dessa da vida, eu tenho sido citado numa delegacia de polícia por uma vida sobrevivente. Eu não estava lá. Investiguei a estação de rádio base no celular para ver minha localização. Eu me senti telefone, meu Deus do céu, ver se tive contato com aquele onde é que eu estava, onde foi feita a ligação, onde é que foi recebida. Não foi feita. Tem a imagem, não sou eu aí não, faça uma comparação, não é para deixar de bom para o caso de ver lá no Rio de Janeiro, Caeco, dois promotores atuando, da casa de polícia, chefe de investigação. Não foi feito. Ah, testemunhas, vítimas sobreviventes, disse que não fui eu. Me deixou com o mercado de prisão. Eu não irei comparecer a essa justiça. Eu esperava o resultado do julgamento. Mas eu não irei me apresentar. Eu não posso olhar para casa de uma coisa que eu não estou. Eu, o cidadão, não me apresentar. Eu não irei sair de casa. Não foi atendido o telefone da vítima que pereceu do outro lado. Tudo baseado em testemunhos. Baseado em testemunhos. Resenhas para que nenhum de nós possamos soltar as nossas. Agir dos afetos. Esse é a cadeia. Alguns esclarecimentos finais. Fazendo a apresentação, evidentemente, referenciando Vossa Excelência, pelo conhecimento nosso de Vossa Excelência, Vossa Excelência é mais justo que na primeira visitação, no dia 16 de novembro de 2014, por volta das 20 horas da noite, no Coelho, em Geltrú, Mário Lagoa Nova, a pessoa na vista, uma Alisson Silva Teixeira, foi atingida por uma espada de arma de fogo. Ao provocar as lesões de espírito mal usando café, sim. Ação, defesa, conversa, são faltas depois falsos. Isso é discutível. No segundo quesito, Maurício Guimarães foi o autor do fato acidente. Defesa? Não foi. E a sua tese defensiva existe? Não. Viva, sobrevivente. Não reconheceu, ele tinha certeza que ele não estava lá. Tenho certeza que ele não estava lá. E jogar a responsabilidade para as vossas excelências. Para satisfazer o quê? O quê? Doutor Edson, para satisfazer o quê? Evaldo, essa vergonha, doutora Débora de Março. Essas pessoas não conduzem esses esforços. Para rir, rir da acusação,
E falhas de investigação criminal. Muitos anos. Investigações conduzidas, se escolhe o investigado até o fim. Ainda que a vítima sobrevivente diga que ele não foi, não estava. Segundo que dizia, não foi Maurício. Quem disse? É só defesa? Não. Usamos Maurício. Prova técnica, sobrevivente. Se por ironia chegarmos a passar desde o segundo quesito, ao terceiro quesito, então o quesito chave, o jurado absolve o acusado de Maurício Marques de ter aparecido. Sim, absolve, sim. Foi ele o autor dos disparos. A vítima sobrevivente. Não foi ele. A narrativa dos autos seriam rivais, de torcidas autoridades distintas. Um pertence ao vermelho, outro pertence ao vinho. Só por isso Alvinegro? Alvinegro, só parece tem, né? É porque o outro tem dimensão nacional. O alvinegro é isso, tem essa discussão. As limitações diferentes, é um e o outro. Do mesmo jeito, o meu quesito fala dos disparos, Alisson Mateus foi atingido pelo disparo de arma de fogo, provocado por lesão de espíritos. O acusado Maurício Maia foi autor de disparo. Vítima sobrevivente, ele não estava lá, ele não foi autor de disparo. Não reconhecido também. Esse resolvido? Vou pedir, porque não é para inventar nada, mas eu vou pedir uma parte só para perguntar ao senhor, porque eu perguntei ao doutor Jardel, e ele disse não me falar disso. Nada contra o conteúdo, nem se preocupe, eu não vou falar nada do que Vossa Excelência disse. Não. Se o senhor quiser falar, se eu tivesse necessidade, eu iria na réplica. E não, até agora, quero dizer a Vossa Excelência, não é o caso dele. Mas eu quero só fazer uma pergunta. Vossa Excelência disse, e eu posso. Vossa Excelência me deixá-lo fazendo também a pergunta e responder posterior. Não, pode fazer. Pode Não, porque a única coisa que eu ia pedir para saber de Vossa Excelência, porque aí seria realmente um equívoco meu, eu queria me penitenciar, porque eu sou humano, é de que o rapaz teria dito que não foi passear em Pernambuco. Pronto, é só isso. Então, porque aí, como a degravação foi feita por mim, e aí eu precisaria, eu sei que é um aspecto do coisa, mas é um aspecto que precisa ser informado, porque realmente eu disse isso e quem fez foi eu. Era só isso, Excelência. Muito obrigado.
Excelência. Não, porque Vossa Excelência disse que ia mostrar e eu fiquei no aguardo e como Vossa Excelência mostrou. Em absoluto, Excelência. Muito obrigado. Eu tinha realmente passado isso. E eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento que não é confrontar e sei também que não é confronto. Vossa Excelência. Não, e eu quero me penitenciar se não é assim. Aos 11 minutos e 45 segundos, vim passar uns dias aqui. Aos 11 minutos e 47 segundos, juíza, passear, ficou em um hotel ou na casa de alguém. Aos 11 minutos e 49 segundos, fiquei na casa de um amigo meu. Aos 11 minutos e 51 segundos, como é o nome dele? Aos 11 minutos e 52 minutos, tarde. Ou seja, ele não tem que passear. Eu pergunto, se eu veio passear, não, vim passar uns dias. Se eu passear. O senhor me dá só o tempo, doutor, porque eu tenho só a transcrição, não tenho realmente 11 minutos. 11 minutos. Ok. Muito obrigado. Eu quero passar uma informação. Que quando terminar, eu sei que eu vejo como posso falar. Uma opção pequena de prova, não pode entrar. E não tem jeito com a palavra. Também não tem essa informação. Ok, eu vou ver. Então, Excelência. Eu só tenho uma. Vossa Excelência. O jogo de Vossa Excelência, muitas vezes, vamos tentar, seja na fase tutorial ou promoção ministerial, além do que está ao alcance de Vossa Excelência. E se com essa palavra sobre não, vim passear aqui, interpreto eu e essa é a minha interpretação, então não foi passear lá no Pernambuco, não foi nem ter prova. Isso não está em discussão. Foi Vossa Excelência que foi preso, foi claro, não havia armas, não foi condenado, não foi Gabriel. Só ratificando as palavras do meu colega, do Fernando Prata, quem dera eu chegar à envergadura de Vossa Excelência, o conhecimento, a técnica. Gostaria de saudar também a juíza presidente e o membro do Ministério Público, para mim é uma honra. Vou logo lhes adiantando, sou um neófito na advocacia, mas de uma coisa eu posso ter certeza, que a postura empenhada aqui será em busca de uma verdade. E uma das coisas que o doutor promotor deixou muito claro no começo de sua fala, e eu gostaria de enaltecer o brilhantismo da argumentação da acusação. Tive o privilégio, na minha trajetória, e aí vou incorporar um pouco agora Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou abrir um parêntese. Na minha trajetória de vida já fui assessor ministerial em vamos dizer que num processo seletivo A, 700 candidatos, uma vaga. Eu disse, eu preciso conhecer o lado de lá, antes de decidir ficar do lado de cá. Tive a honra, o privilégio de atuar com 3 promotores de justiça da área criminal, e não vou mencionar o nome por questão de respeito, até porque não foi uma experiência não tão boa, por isso que decidi permanecer do lado de cá, mas tenho respeito pela instituição e vou dizer por quê. E uma das coisas que o doutor promotor de justiça deixou muito claro aqui, realçando a importância das aparências. Isso me preocupa. Mencionou Mãe Luísa, Rua de Cima, Rua de Baixo, e torcedor do ABC, América, e sempre etiquetando fatos. E isso me preocupa. Por quê? Isso me preocupa. Porque se fosse etiquetar um torcedor do América, do ABC, do Flamengo, como integrante, aí eu peço a vênia, desculpa, é uma conclusão que foi alcançada pela defesa, não estou dizendo que o promotor quis, até ele brilhantemente deixou muito claro aqui de uma conclusão que possivelmente a defesa poderia, assim, ele se corrigiu, e eu estou fazendo a mesma coisa, que fique muito claro, e claro, fico até à vontade de dar a parte se porventura eu incorreria equívoco. E eu fico um pouco preocupado que se porventura eu identificar alguém à rua,
com uma camisa do torcedor, enfim, até mesmo o próprio promotor de justiça, quando disse que um réu entrou aqui no plenário com a camisa do torcedor e fez uma relação um pouco que, e aí me corrija, não valorizou essa postura porque chegou a entender e chegou à sua conclusão, e aqui foi exposta essa conclusão. Sou de origem humilde, lá de uma cidadinha chamada Bahia, na Paraíba, em 2008 para cá, no Rio Grande do Norte. Decidi vencer a pobreza através dos estudos. Mas imagino eu que se porventura eu identificar alguém de uma origem humilde, eu simplesmente vou taxá-lo como integrante, porque está usando uma camisa de um time, integrante de uma torcida organizada. Poderia até mesmo utilizar essa expressão torcida organizada de uma forma pejorativa, que não foi a intenção aqui do promotor de justiça, como integrante de uma gangue, porque o que essas torcidas organizadas fazem ou andam fazendo de uns anos para cá realmente não condiz com uma legítima torcida organizada. E isso me remete a uma frase muito bonita de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dizia assim: eu não sou eu sou eu em minhas circunstâncias. E observe que a todo tempo a acusação levava a entender o grau de importância, ou seja, remetia às circunstâncias. E são essas circunstâncias que eu quero que Vossas Excelências tenham um pouco de atenção por um pequeno detalhe. Me permitam fazer uma referência? Vossa Excelência me colocou à vontade para fazer uma palavra. Sim, fica à vontade. Eu acho até que Vossa Excelência não entendeu. Porque em nenhum instante eu etiquetei ninguém que está portando uma camisa de ser membro da organização criminosa de torcedor. Por isso que aí eu fiz a observação. Eu disse, talvez seja um equívoco meu e permita a correção. Vossa Excelência não entendeu, e talvez não tenha ficado tão claro, é porque aquele réu chegou com a camisa do ABC porque este promotor não é só ABC, é conselheiro do ABC. E eu entendi na conduta como quem disse, eu chegando assim, vai dar uma repetida. E ainda disse mais, que no jogo chegaram para mim. Então, longe de mim, seja de Bahia, seja de Manduísa, seja de Petrópolis, Candelária, do Rio de Janeiro, da Paulista, etiquetar alguém. Não foi minha intenção e em nenhum instante eu posso aceitar isso. Porque em nenhum instante é etiqueta torcedor, que eu ando fardado, vou para falar, do mesmo jeito que outros, que não são criminosos. Perfeito. Só ratificando as palavras de Vossa Excelência, então por isso que, mais uma vez, eu gostaria de deixar claro para você de sentença que a gente tem que acabar, a gente tem que aniquilar desse espaço aqui. Isso aqui não é a verdade, ele não vive de teatro, de maquiagem. A sinceridade, ela sobrepõe a isso. Então, o que eu estou chamando a atenção, a ideia de etiquetamento, a ideia de valorar alguém que, porque é de Mãe Luísa, é mais perigoso do que alguém de Ponta Negra, não. Essa não é a intenção da defesa. A intenção da defesa é afastar o achismo que a própria acusação não teve o zelo de afastar desse processo. E eu vou dizer por quê. E aí seria até importante a presença do promotor para, se eu tiver equivocado, ele também mais uma vez corrigir. Vejam bem. O Emerson Nascimento, o pai da vítima, o vídeo como declarante, ele disse o seguinte, e aí eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: ele disse que atribuiu a morte de um tal de Ismael, e aí Vossas Excelências se recordam, atribuiu, inclusive, ao réu aqui julgado. Ele atribuiu a morte, mas a autoridade policial teve interesse, o oposto do que andou fazendo nesse processo, ao invés de haver um zelo, nesse tecnicismo, um zelo às regras do Código de Processo Penal, pelo menos nesse ponto, foi louvável a postura da polícia, da autoridade policial. Disse: o senhor declarante, pai da vítima, está atribuindo ao réu, que hoje é julgado, a morte de um tal de Ismael. Vamos investigar. Certidão, as folhas. Certidão, as folhas 27 do processo. É por isso que seria importante, para que eu não. Que tem fé pública. Documento acostado aos autos, que tem fé pública. O que é que diz esse documento? Eu vou fazer a leitura para Vossas Excelências. Diz assim: certifico, isso aí é um escrivão de polícia, do meu ofício
atendendo determinação da autoridade policial, o delegado de Polícia Civil Alexandro Gomes Bezerra, mais precisamente no despacho exarado no dia 30 de dezembro de 2014, referente ao inquérito policial que o réu aqui, subjugado, com tanto achismo que sobretrai a sua vida, o que acontece? Esse inquérito policial, com o objetivo de esclarecer a verdade, o pai da vítima disse, ele também foi autor do disparo que matou Ismael. Aí a polícia foi investigar. Aí o que foi que chegou à conclusão? Sendo oportuno informar que não foi encontrado nos registros de informática do cartório desta especializada nenhum homicídio ocorrido na Zona Norte que tenha como vítima a pessoa de prenome Ismael. Documento público. E aí foi referendado, muito bem batido aqui pela acusação, o pai da vítima, afirmando, inclusive atribuindo o pai, abre aspas, dizendo que o réu aqui, que está sendo processado, está submetido à consciência de Vossas Excelências, tinha dito que a morte de um tal de Ismael, mencionado aqui, era também de responsabilidade do marteiro. E aqui nós temos, doutor, uma certidão, folhas 27 do processo. Sendo oportuno informar que não foi encontrado nos registros desta especializada nenhum homicídio ocorrido na Zona Norte que tenha como vítima a pessoa de prenome Ismael. E ao final diz, o referido é verdade e dou fé. Tem fé pública. Documento está constado no processo. No pouco período que eu tive, doutor... Não, eu fui só ouvir a lista. Não, tudo bem. Eu entendo. Deixa eu só me rememorar aqui. Doutor Augusto Flávio. E agora o que eu Tive a honra de ser assessor ministerial, como eu disse no começo. Durei apenas 30 dias. Mas nesse período eu pude ter o zelo, aprender como lidar com o processo. Porque isso aqui não é só papel. Existem pessoas. E foi esse o recado que eu dei. Porque as boas-vindas, claro, como o meu grande confrade, colega aí, quem dera eu um dia receber a honraria que saiu da boca da acusação, dizer, grande advogado, quem dera eu um dia, num debate entre defesa e acusação, poder ouvir da boca de um promotor. Claro, o promotor não me conhece, é a primeira vez que a gente se viu, mas o meu colega aqui deu ênfase que eu sou professor universitário e tomando conhecimento mesmo do Ministério Público, dessa informação que eu sou professor de processo penal, a informação que eu recebia é que não tem garantismo penal e outras coisas mais, porque eu ainda respeito a instituição do Ministério Público. Eu tenho um maior respeito. Inclusive, se Vossas Excelências perceberem no doutor promotor de justiça, quando eu, pelo menos, com todo respeito, Excelência, com todo respeito. Não se preocupe, não. Olha a forma sincrética, a forma perfeita como ele penteou o seu cabelo. O cuidado, a sua aparência, o zelo consigo. E imagine se esse mesmo zelo fosse reproduzido nesses autos. Qual seria a consequência? Evitaria que pessoas inocentes que sentam nesse banco dos aflitos fossem remetidos, ou seja, fossem mandados direto para um calabouço do cárcere, para um inferno vivo. Porque aí, com certeza, mais uma vez, reforçando, em nenhum momento o promotor de justiça quis etiquetar, dizer que é integrante de organização criminosa, é bandido. Não. Assim eu poderia dizer que o ateu ele tem passagem direta para o inferno porque ele não acredita em Deus. Não, eu respeito. Assim como Vossa Excelência, quando aderiu a esse espaço, a observação foi: temos um cuidado com Vossa Excelência, já vem de outros júris, está cansado, eu poderia pensar, então Vossa Excelência não é competente para estar aqui em razão do cansaço, vai decidir com parcialidade, influenciado pelas decisões que possivelmente tenham se submetido júris anteriores. Mas não, eu não posso taxar as aparências, eu não posso viver de achismo, que foi o que aconteceu nesse processo aqui. Mas isso, retomando, doutor promotor, o que eu aprendi lá nos corredores do Ministério Público
foi aprender a fazer uma peça muito importante, porque o procedimento do tribunal do júri ele é dividido em 2 fases. Antes do acusado chegar aqui, perante Vossas Excelências, existe o sumário de culpa. A primeira fase, réu, promotor, juíza, defesa. E aí existe uma peça fundamental que o Ministério Público faz uso, depois de analisar peça por peça, depois de analisar provas por provas, depois de analisar tudo, interrogatório do réu, inquisição das testemunhas, declaração dos declarantes, depois de analisar tudo, isso eu aprendi quando eu fui assessor ministerial. Eu sei do zelo que Sua Excelência tem, o cuidado, mas que infelizmente aqui foi um momento ímpar. E ao elaborar os memoriais, que seriam os memoriais? Seria a última palavra, a opinião do Ministério Público, carreado das provas do processo. Eu não estou nem me remetendo aqui ao inquérito policial, que foi uma coisa que tanto a acusação bateu em cima, que poderiam ser confirmadas em juízo. Algumas foram, outras que foram mal interpretadas, ditas decotadas ao interesse. E aqui a defesa não tem essa preocupação. A defesa aqui tem um zelo pela verdade. E eu vou dizer que nessa peça, memoriais por escrito apresentado, e aí não haveria necessidade do membro do Ministério Público, me permita aqui, doutor, por gentileza. Eu não precisaria de ter um desgaste de chegar aqui e fazer Vossas Excelências ouvir e folhear. Não. A função do assessor também é colaborar com os bastidores do Ministério Público. Essa peça, memoriais, está lá na folha, a primeira página ela foi subtraída aqui na cópia, mas eu acho que é 343 do processo. E aí me permitam fazer essa observação. Outro promotor de justiça, não sei se teve sua rubrica aqui, não sei quem foi que é o responsável, mas diz assim: a seguir, trecho dos depoimentos das testemunhas prestadas em juízo. Observe que o doutor promotor sempre ficou em cima do inquérito e confirmou, falou na delegacia e passeou e veio e tal, e ficou naquele achismo. E não é assim que se trabalha. Com todo respeito, com toda a vênia, que cada palavra dessa defesa seja pelo menos homologada pela acusação de forma respeitosa. Porque não é teatrismo aqui que vai encobrir a sinceridade e a verdade dos autos. E aí eu vou dizer: Alisson Mateus disse o quê? Pela fisionomia, achismo. Achou o Romarinho parecido com uma pessoa que ele segurou. Emerson Nascimento, pai, o que disse aqui e atribuiu a morte de Ismael ao réu que está aqui julgado. E eu provei que não existiu essa morte. Não existiu esse registro policial. Foi investigado e o registro é zero dessa informação. Disse, olha o que ele disse: soube através das redes sociais que Maurício era envolvido com torcida organizada do América. Soube através do grande doutor Fernandes Braga, tanto disse: eu vou condenar agora pelo conteúdo postado nas redes sociais. Eu vou legitimar, eu vou equiparar a uma prova legitimada de dizer, ok, se eu disser sou bandido no meu feed do Instagram, no meu Facebook, ok, que assim seja. Não, mas eu vou mais. A Joyce Stephanie, que também teve aqui registrado, o doutor promotor pode confirmar, disse: ouviu falar que a morte tinha sido motivada por briga de torcida organizada. O Marcílio Mariano também, debatido aqui, mencionado também pela acusação. Olha o que ele disse. Isso aqui é uma peça do Ministério Público. As alegações finais apresentadas pelo Ministério Público. Não foi a defesa, mas auxiliou. Eu tive esse cuidado de analisar essa peça porque no período que eu tive experiência, esses 30 dias, que foram os mais ricos da minha vida, eu pude aprender a essência do processo penal. Mas eu não pude esquecer que aqui existe uma pessoa e não papel. Diz assim, ó: seu filho demonstrou, ou seja, o pai de Alisson Mateus
citado aqui, o pai de Alisson Mateus, o sobrevivente. Seu filho demonstrou dúvida sobre se os acusados eram os autores do fato. Informação, página, está entre as páginas 343 e 345. Peça do Ministério Público. Alegações finais. Bem claras. Por que o doutor promotor também, o mesmo zelo de sua aparência que eu tanto chamei a atenção, que quando eu, com todo respeito, doutor, chegar à sua idade, eu quero chegar assim, com essa beleza. Eu quero chegar assim, com esse zelo de aparência. Mas enquanto for preciso eu me desgastar para provar a verdade do processo, assim eu vou fazer. Nem que para isso eu tenha que esquecer cabelo penteado, um cremezinho, um perfuminho, uma gravatinha. Não vou precisar disso não. Porque quem está sendo julgado já sofre a aflição, as agruras de uma acusação indevida. E aí, disse mais. Preste atenção. Silvia Regina, suposta sogra do Alisson Teixeira, o que sobreviveu, disse: os comentários eram que essas duas pessoas eram Maurício e Romário. Deu quantos minutos, doutora? 7. Sim, doutor, você queria interpretar que o senhor parou. Se o mesmo com a réplica, se o senhor quiser passar só aquilo que ele disse. Ele que, como o meu colega aqui, sabe os minutos Eu exatamente. sei que eu fizer. Então, Não, se o senhor quiser, senão. Quer o é que eu não queria a auxílio? réplica só para isso. Não. Vou ter que. Excelência, eu não vou passar aqui. Não, demora não, pode botar. Acabei de verificar. Então vou ter que ir a réplica só para isso. Tá bom. Tranquilo. Vou rápido. Então, encerrando aqui, mais uma vez, a Silvia Regina, que tanto o promotor citou aqui, sogra da vítima que sobreviveu, disse, olha o que ela disse, abre aspas, peça colacionada no processo pelo Ministério Público. Sua Excelência pode certificar a verdade. Os comentários, o achismo que tanto vigora aqui, o achismo. Só que isso aqui não é aparência, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é mentira, isso aqui é uma verdade. E é isso que tem que ser zelado nessa casa. O que eu peço é que Vossas Excelências coloquem consciência e saber. Me inclino para a dúvida ou me inclino para o zelo da verdade, conforme a minha consciência? Só Deus sabe a consciência de Vossas Excelências. Estou aqui apenas para auxiliar nesse convencimento. Através de quê? Provas. É isso que se trabalha. Vocês não sabem, ou já devem saber, Vossas Excelências, vocês não desculpam, Vossas Excelências, sabem as agruras que nós, advogados criminalistas, já carregamos. Advogado de Rodrigo, tirou, né? Qual foi a verdade não dita aqui? Que estão atribuindo um homicídio a quem sequer, pela vítima sobrevivente, foi reconhecido. Não, mas integra a organização criminosa. Integra a torcida organizada. Aí é por isso a minha preocupação. Ao passo que eu associo alguém a uma organização, uma torcida organizada, eu vou me inclinar a dizer, pelos precedentes, pelo que vem acontecendo nos últimos 5 anos, quem integra torcida organizada não vai para estádio só para torcer. E aí a minha preocupação, foi aí que eu chamei a atenção, a defesa chama a atenção. Não estou dizendo que foi algo valorado de maneira negativa por Sua Excelência, promotor de justiça. Não. Palavras da defesa, doutor Jardiel Oliveira está fazendo isso. É isso que me preocupa. Por que o doutor promotor de justiça tanto se preocupou em chamar o réu acusado de cupim? Vamos refletir. Por que o inquérito policial tanto se preocupou em dizer o nome, entre parênteses, cupim? Mas ele não tem nome? Por que eu tenho que associar um apelido perante Vossas Excelências? Imagine se eu tivesse que encontrar Vossas Excelências na rua e ao invés de saudá-los,
prefaciando qualquer diálogo com o nome de Vossas Excelências, se fosse com apelido, a primeira coisa é: de onde é que você me conhece? Para me tratar com essa intimidade. Até porque na minha época, apelido não era ofensivo. Eu era chamado de Chaves. Quando eu era criança, nem por isso eu ia dizer, cresci com trauma, mas eu sou, para se Vossas Excelências perceberem, eu sou verticalmente prejudicado. Mas enfim, em nenhum momento isso me trouxe sequelas. Mas aqui no processo, cupim, macaco, chicote, bala, ah não, porque eu preciso despertar na cabeça do conceito de sentença que se existe essa expressão, se ele é tratado no meio que ele convive dessa forma, eu vou inclinar mais uma vez. Não estou dizendo que é a conclusão do Ministério Público, a conclusão da defesa, para não ser mal interpretado. Ratifico as palavras quanto aos quesitos do meu confrade, e por fim eu posso dizer: a verdade não precisa de acordos para ser apresentada. Não se maquia com palavras ou teatralidade de gestos aquilo que os jurados podem perceber superiormente através da sinceridade extraída dos autos. Ainda é ela, a sinceridade, o maior veículo para o convencimento de Vossas Excelências. Foi apresentado aqui uma prova da a vítima. A vítima dizendo: não conheço não. Mardrey? Não, eu conheço o Romário por aparência. E esse cuidado a acusação não teve de trazer a peça elaborada pelo próprio Ministério Público e dizer aqui, ó, reforçando: meu filho apresentou dúvidas quanto ao envolvimento, quanto à autoria. Meu filho apresentou dúvidas, mas sempre se baseia respeito demais às lágrimas derramadas pelo pai. Houve uma morte, materialidade delitiva existiu, é inegável. Agora, o que se não pode fazer é atribuir a autoria sem sequer ter um mínimo de lastro probatório. Foi no Ministério Público, enquanto assessor, que eu aprendi o que era lastro probatório mínimo, justa causa para se instalar uma ação penal. E foi na peça responsável que submeteu esse réu aqui julgado ao conselho de sentença que trouxe todas essas informações que eu apresentei em Vossa Excelência. Eu não trouxe uma peça produzida pela defesa, só pela acusação, que evidencia ipsiliter o depoimento. Sogra, pai da vítima, vítima sobrevivente, dizendo: não, eu ouvi falar, não, me disseram, pessoas disseram, eu vi pelo Facebook, não, eu fiquei sabendo por outros que ele é integrante, que ele fazia parte de... Ora, se eu sou eu e mais as minhas circunstâncias, por que eu tenho que interpretar de maneira equivocada essas circunstâncias? E que circunstância é essa que nós temos aqui? Aqui direciona a absolvição. Não existiu. Certo, obrigado. A circunstância que direciona a absolvição de Marta. É isso que a defesa é. Muito obrigado, Excelência.